Qual é o melhor jeito de dar entrada na aposentadoria? Matheus Teles, o melhor jeito de dar entrada na aposentadoria é, antes de tudo, você fazer uma boa análise, um bom planejamento, tá? Primeira coisa, até vou mudar aqui, tá? Primeira coisa. A primeira coisa que você deve fazer, muito legal a pergunta aí, que me permite eu esclarecer. Qual é o melhor jeito? O melhor jeito, hoje, antes, mas isso bem antes, mesmo antes da reforma da Previdência, era muito fácil, era muito previsível, né? Você dar entrada nos benefícios da Previdência Social, porque eram simples, era muito fácil de entender, todo mundo entendia, todo mundo tinha uma compreensão, não era complexo, tá? Só que com o passar do tempo, com as reformas, com a mudança da legislação, foi se tornando complexo. Até para nós, vamos dizer assim, profissionais, advogados, tá? Que lidamos com a Previdência Social, tem muita regra. Só para você entender, tem a lei, a 8.213, né? Depois tem o decreto 3048, depois vai para a instrução normativa. É um calhamaço assim, cheio de pegadinha, cheio de dobradinha, né? O INSS tem uma forma de interpretar a legislação. Aí tem coisa que a decisão na justiça que afeta, tem coisa que o INSS segue, tem coisa que o INSS não segue. Então, até nós que somos estudiosos, nós temos muitas dificuldades, temos que estudar muito, né? Para a gente poder traduzir isso para você, tá? Nosso objetivo, o meu propósito, eu diria, é traduzir esse juridiquês, essa linguagem técnica, de uma maneira que você compreenda. E mais do que isso, a gente procura fazer uma análise para que te ofereça uma luz e você mesmo consiga olhar a sua realidade. Então, a primeira coisa, com essa linda pergunta, essa relevante pergunta aí do Matheus Teles, lá de Sorocaba, de São Paulo, o melhor jeito de entrar na aposentadoria, a primeira situação que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é um levantamento, né? Um levantamento. Você vai fazer um levantamento de todo o tempo que você tenha, tá? Todo o tempo que você tem. Você tem tempo rural? Você começa a fazer. Você tem tempo rural? Você trabalhou em regime de economia familiar? Você tem isso aí? Tá, beleza. Né? Só para dizer que conta desde os 10 anos, tá? Conta desde dos 10 anos até quando você saiu da roça. Aí você vai fazer um levantamento. Você tem tempo de aprendiz? Você trabalhou de aprendiz em alguma escola? Tem um tempo para você pegar. Você trabalhou sem carteira assinada? Né? Você trabalhou sem carteira assinada? Foi 6 meses? Quanto foi? Não interessa quanto tempo. Você tem que ir arrolando ali a situação que você tenha. Você tem o quê? Você tem todas as anotações da carteira estão lá no seu CNIS. É importante analisar, porque o INSS só vai considerar o que está lá no CNIS. Tá? Então, tem um tempo ali que é antes de 80, que o INSS não tinha um sistema. Então, é muito comum você ter na carteira, mas não ter no CNIS. E isso tem que ser averbado no CNIS, porque o INSS só vai considerar aquele tempo lá. Tá? Você tem tempo de contribuinte individual? Você foi contribuinte, você começou o carnezinho e não contribuiu mais? Você tem tempo de autônomo? Né? Você tem tempo de autônomo? Você trabalhou de forma autônoma? Então, veja bem, você vai fazer um levantamento. Você vai fazer um levantamento de todas as possibilidades que você tem de contagem de tempo de serviço. Né? Você pode também analisar aqui se você tem tempo de insalubridade. Né? A gente fala do vigilante que é periculosidade, mas tem insalubridade também. Então, você trabalhou em alguma situação aqui que tem insalubridade? Por exemplo, tem um vigilante que ele trabalhou como autônomo, né? Então ele trabalhou aqui como autônomo, e ele tinha um período ele tinha uma marcenaria. Então ele tinha uma marcenaria, trabalhava lá e tinha ruído. Então tinha ruído, tinha pó. Então é um período que é como autônomo, mas dá para brigar, embora, né? Dá para brigar aqui pela insalubridade, mesmo como contribuinte individual. Então dá para fazer essa briga aqui. Então é uma análise que você vai fazer. Então a primeira situação é fazer um levantamento, tá? Você tem que fazer um levantamento de tudo isso aqui, tá? Depois que você fez o levantamento, tá? Vamos fazer aqui. Depois que você fez o levantamento, você vai passar para o segundo ponto,
que é partir para o cálculo. Então, você vai fazer os cálculos aí, tá? Então, você vai fazer os cálculos se orientando primeiro. Se você tiver bastante tempo de especial como vigilante, você vai primeiro mirar quanto tempo de especial você tem, tá? Então, você vai verificar ali, cara, eu tenho tanto de especial, tanto de especial. Então, você já sabe que tem tanto de especial e você sabe que tem tanto de comum, tá? Aqui também tem o exército, né? Então, tem o tempo de exército aqui, de Forças Armadas que você trabalhou. Então, você vai verificar aqui se você tem tempo de exército, ou aeronáutico, a marinha ali, se você fez, tá? Então, você vai fazer agora os cálculos. Bem, eu tenho tanto de especial, eu tenho tanto de comum. Agora, tu vai brincar com isso. Agora, tu vai brincar. Você vai se orientar pela data de 12/11 de 2019. Então, você tem que fazer um esforço enorme para ver quanto tempo você tem até a data de 12/11 de 2019. Principalmente se você consegue fechar os 35 anos, né? 35 anos. É a primeira meta que você deve ter. É o melhor jeito que você tem, é você fechar nos 35 anos. Se você não fechar, você convertendo o tempo de especial, somando com o comum, você não fechou os 35 anos. Então aí você tem que analisar, fazer um estudo nas regras que você vai se enquadrar. Eu passei hoje aqui as 5 regras de transição. Então você pode fazer aí em qual regra de transição você vai se enquadrar. Em qual regra você vai se enquadrar? E aí um segundo ponto que você tem que fazer, muito importante, é fazer o quê? Uma planilha, um planejamento. Então você tem que fazer um planejamento. Um planejamento que aí envolve cálculo, né? Envolve cálculos e projeções de qual regra de transição vai ser a melhor para você ter a melhor renda mensal inicial, tá? Onde é que vai ser a melhor renda mensal inicial para você? Né? Acabei de passar aqui um roteiro respondendo a pergunta que muito me oportunizou, muito me possibilitou clarear não só a dúvida aí do Matheus, mas acredito que a dúvida de muita gente, tá? Então, quando você não segue mais ou menos esse espaço aqui, você, com a nova e cruel, desumana e terrível Previdência Social, é necessário você fazer um planejamento previdenciário, tá? O que é planejar previdenciário? É exatamente saber quando, como e quanto você vai receber. Qual é a melhor situação? Tem uma situação que tu vai ganhar menos, tem situação que você vai trabalhar mais, mas pode ganhar mais, tem algumas jogadas, por cento das contribuições. Mas tem uma situação que é possível você descartar, se você tiver tempo sobrando para frente, você pode descartar para trás. E isso com certeza vai fazer com que a sua média seja mais alta. E isso já facilita bastante para caramba, tá? Então, essa aqui é uma regra mínima, né? Eu considerei aqui de 2 pontos, fazer um levantamento, que é exatamente para saber qual é a sua realidade, um levantamento para saber o teu ponto A, a tua realidade atual, e aí depois é um planejamento para você chegar aonde? Para você chegar no seu ponto B. Você está no ponto A e você quer chegar no seu ponto B. Então seria 3 pontos, um levantamento, fazer os cálculos e depois um planejamento, né? Para tu chegar, como é que eu faço para chegar lá onde eu quero, no meu ponto B, tá certo? Muito bem, muito grato aí pela sua pergunta, Matheus. E você que está chegando agora aqui no canal, peço que você se inscreva no canal. Se você quer me acompanhar, você quer se conectar comigo e receber conteúdo relevante todo santo dia, tá? Se você não quer ficar por fora, você quer ficar por dentro, quer ficar atualizado, quer ficar ligado, né? Quer ser maneiro aqui nas questões da Previdência Social, então me acompanha, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e a gente se encontra todo santo dia. O que você acha? É boa, né? Inclusive sábado e domingo. A gente vai ficar ligadinho nas questões que afetam você e a sua família. Legal?